Está no ar mais um Policast pela Web TV ISJC. Hoje como convidado o candidato a deputado Abelardo Silva. Abelardo Silva, bem-vindo. Obrigado, pastor Marcelo, por essa oportunidade de participar do Policast da ISJC. Estamos vivendo um momento decisivo para o Brasil, em que as pessoas irão escolher um presidente, o seu presidente, irão escolher governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Você está concorrendo a uma cadeira na Assembleia por Alagoas. Como está sendo essa experiência para você? É uma experiência boa. Eu já tive a oportunidade de ser candidato a deputado federal em 2018. É uma experiência diferente, né? Deputado estadual e federal. E esse ano estou concorrendo a uma vaga na Assembleia Legislativa de Alagoas, né? Ao cargo de deputado estadual. É uma oportunidade de visitar as pessoas, os amigos, os eleitores, ver os anseios da população e ter essa interação com a população de Alagoas, né? Então já estive em diversas cidades e a necessidade do povo de renovar, de colocar pessoas novas na Assembleia é muito grande. Então eu percebo esse desejo do povo de renovação, de colocar pessoas novas na Assembleia Legislativa de Alagoas. O que ou quem lhe inspirou ou impulsionou a tomar essa decisão? A ingressar na política, tentar ser candidato, acho que a minha grande inspiração foi o nosso atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Foi na campanha de 2018 que fui convidado a ser candidato a deputado federal e eu só aceitei esse desafio, nunca tinha sido candidato a nada, nem a vereador. Eu só aceitei porque sempre fui um apoiador de Jair Messias Bolsonaro e naquele momento, em 2018, aceitei o desafio, mas para fazer com que Arapiraca tivesse um palanque de Bolsonaro no ano de 2018. Quem mais defendia em Arapiraca a candidatura de Jair Messias Bolsonaro? Naquela época, pouquíssimas pessoas. O próprio PSL, que é o partido que Bolsonaro se filiou em 2018, nós tínhamos vereador eleito em 2018 aqui em Arapiraca, né? E no primeiro momento não participou da campanha, somente no segundo turno foi que participou. E políticos tradicionais daqui não quiseram participar, não acreditavam que Jair Messias Bolsonaro fosse eleito. Dizer ele só tem 8 segundos de tempo de rádio e TV, veio do baixo clero lá da Câmara Federal, é impossível um homem desse ser eleito presidente, né? Então, houve, desde 2018, um engajamento muito grande das igrejas evangélicas. Eu já via diversas pessoas desse segmento religioso já apoiando o Bolsonaro para presidente. O pessoal da segurança pública, a polícia militar, a polícia civil, eu já percebi um engajamento muito grande na campanha de Bolsonaro. Mas a política tradicional, pouquíssimas pessoas realmente participaram da campanha de 2018. O que lhe fez abraçar a campanha do presidente Jair Messias Bolsonaro? Acredito que uma identificação. Eu senti que ele me representava. Os princípios que ele defendia. Eu não acho assim o Bolsonaro perfeito. Eu visualizo alguns defeitos nele. Mas se a gente olhar as bandeiras que ele defende, os princípios que ele defende, são princípios que eu defendo também. Então, por conta disso, eu me identifiquei com ele e senti que ele me representava, diferente de outros que eu tinha vergonha até de lembrar que um dia eu já votei, nele eu sentia que ele me representava. E 4 anos depois, eu ainda digo, foi o melhor voto que eu dei na minha vida, foi em 2018 ter votado em Bolsonaro para presidente. Como foi para você o 7 de setembro? Foi uma experiência maravilhosa, né? Não somente aqui em Arapiraca tivemos a comemoração do bicentenário aqui em Arapiraca, que foi muito bonito, uma grande quantidade de pessoas lá em frente ao ginásio João Paulo II. Estive em Maceió pela manhã, muita gente também. E no final do dia, ao retornar para casa acompanhando pelos telejornais
o país todo foi uma adesão enorme. Acredito que nunca se viu no Brasil tanta gente em Brasília, na Praia de Copacabana, na Avenida Paulista. Foi tanta gente que assustou a oposição, assustou a imprensa, né? Então, muita gente ficou assustada com a quantidade de pessoas que compareceu às ruas, que se vestiu de verde e amarelo, várias famílias com crianças, com pessoas idosas. Falou-se antes que seria um ato golpista, que seriam pessoas que iriam ali atentar contra a democracia do nosso país, mas o que a gente viu foi algo totalmente diferente. Foi uma adesão de famílias àquele movimento no sentido de lutar pela liberdade do povo brasileiro. Você é candidato pelo Partido Republicanos, Isso. certo? Nós temos como, entre outros, como deputado estadual, ou seja, um candidato à reeleição, que é o deputado Antônio Albuquerque, que já tem 7 mandatos consecutivos. Isso. E você está pleiteando o seu primeiro mandato. Acredito que, no Partido dos Republicanos, em Alagoas, o deputado Antônio Albuquerque é um dos principais candidatos, e você está aí também concorrendo, e você se sente assim confiante, se sente assim bem posicionado em sua determinação a conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Alagoas? Sim, eu vejo um momento muito propício esse ano. O Republicanos ele tem capacidade de fazer até 4 deputados estaduais esse ano e até 2 deputados federais. Eu acredito que o deputado Antônio Albuquerque será o mais votado. O coeficiente eleitoral para fazer um deputado estadual no partido é de 55 a 60 mil votos. Eu acredito que esse ano ele, por si só, já conquistará essa quantidade de votação de 55 a 60 mil votos. E com os demais candidatos, somando, acredito que faça no mínimo mais 2, mas o mais provável é fazer mais 3 deputados estaduais esse ano. Então, acredito que o Republicanos fará 4 deputados estaduais. E com isso, eu acredito que eu tenha chances reais de ser eleito dentro de uma dessas vagas. Temos também dentro do Republicanos o Nivaldo Albuquerque como um candidato em destaque, candidato à reeleição, a deputado federal. O que você tem a dizer de Nivaldo Albuquerque na Câmara Federal? O Nivaldo, na última eleição, já teve, se eu não estou enganado, 83 mil votos. Já foi uma votação excelente. A expectativa é que aumente ainda mais. Provavelmente irá passar de 100 mil votos esse ano, o Nivaldo Albuquerque. Também já tem praticamente a sua reeleição garantida. E durante esses 4 anos ele teve um destaque enorme, porque nós temos 9 deputados federais e quase todas as votações de Nivaldo se destacaram. Muitas vezes ele foi o único deputado federal de Alagoas que votou acompanhando a agenda, aquilo que o nosso presidente esperava, né? Se a gente for lembrar, na votação do voto auditável, foi o único deputado federal de Alagoas que votou a favor. Os outros 8 votaram contra. Também temos a questão de quando o deputado federal Daniel Silveira foi preso de forma arbitrária pelo STF. Foi o único deputado federal de Alagoas que votou contra a prisão de Daniel Silveira. Então, teve diversas votações que Nivaldo Albuquerque se destacou como sendo o único deputado federal de Alagoas que a gente pode dizer que seja conservador e de direita. E esse destaque foi tão grande que fez com que o nosso presidente Bolsonaro chegasse a convidá-lo para assumir o cargo de vice-líder do governo na Câmara Federal. Algo que pouquíssimas pessoas conseguem ter esse destaque perante o presidente da República. De 1 a 10, que nota você dá ao deputado federal Nivaldo Albuquerque? Eu daria 10. Você considera o trabalho dele, ou considera que o trabalho dele tem sido significativo e de direita em defesa da bandeira que você tem em comum? Deus, pátria, família e liberdade. Exatamente. Realmente eu me sinto representado por ele lá na Câmara Federal.
Como você vê a possibilidade de estar ao lado do deputado estadual Antônio Albuquerque, junto a ele, defendendo essa bandeira a nível estadual, aqui por Alagoas? Seria uma grande honra, né? Porque o deputado Antônio Albuquerque é um grande líder, é um verdadeiro professor, já está há 28 anos na Assembleia Legislativa de Alagoas, já ocupou a presidência, se eu não estou enganado, 5 vezes, já foi presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, então uma pessoa bastante experiente. Então seria uma grande honra estar ocupando uma cadeira da Assembleia Legislativa de Alagoas ao lado do deputado Antônio Albuquerque. Então seria um momento de aprendizado que eu iria me inspirar nele, da forma como ele tem conduzido a política aqui no nosso estado há tantos anos. Sua nota ao deputado Antônio Albuquerque como deputado estadual, ou seja, a sua atuação aqui no estado. Para mim, daria nota 10 também a ele. Ok. O que você considera ter em comum com o deputado Antônio Albuquerque e também fale o que você considera ter em comum mais próximo com o deputado Nivaldo Albuquerque. A gente percebe as bandeiras que eles defendem. O deputado Antônio Albuquerque teve diversos projetos que foi de autoria do deputado. A exemplo da questão daquele passaporte vacinal, né? Que queria criar uma lei aqui em Alagoas que só quem apresentasse o cartão de vacinação contra o Covid completo poderia entrar numa escola, entrar num fórum, em diversos ambientes públicos. Então, o deputado Antônio Albuquerque foi contra a obrigatoriedade desse passaporte. Entre outros projetos também que se destacaram. A questão da linguagem neutra, da ideologia de gênero. Então, teve diversos projetos que o deputado Antônio Albuquerque foi o autor desses projetos e realmente mostrou que é uma pessoa de direita, conservador. Até outros deputados que avocam para si seriam representantes e muitas vezes deixam a desejar. Você, ao lado do deputado Antônio Albuquerque, votaria com ele em todas essas bandeiras e projetos que ele apresentou e defendeu, e defende? Com certeza. Concordo com ele em gênero, número e grau. E com relação ao deputado Nivaldo Albuquerque? Da mesma forma. Eu fiquei muito revoltado quando o deputado federal Daniel Silveira foi preso, porque eu sou bacharel em Direito e, por entender um pouco do direito, nós vimos que o deputado federal ele foi preso por um artifício legal que o ministro do STF criou e inventou, chamado mandado de prisão em flagrante. Não existe isso. Uma prisão só ocorre ou por um mandado de prisão ou em prisão em flagrante. Agora, um mandado de prisão em flagrante não existe. Foi algo inventado pelo ministro Alexandre de Moraes, que prendeu de forma ilegal um deputado federal e a e a Câmara Federal, ela poderia ter barrado, poderia ter negado a prisão desse deputado federal. Foi colocado em votação e de forma, para mim, que eu achei de forma bastante covarde, os seus pares, os seus colegas, a grande maioria votou pela aceitação da prisão do deputado federal Daniel Silveira. O Nivaldo Albuquerque foi o único aqui de Alagoas que votou contra. E pouquíssimos no país tiveram a coragem do deputado Nivaldo Albuquerque de ir contra uma decisão do ministro do STF. Mostrou que ele tem independência, que não tem rabo preso, que não responde a processos lá, porque quase sempre, quando o deputado federal responde a processo no STF, ele fica refém. Ele termina sem querer, de maneira nenhuma, afrontar alguma decisão do STF. E isso faz com que ele torne-se um deputado federal bastante falho naquele mistério dele de defender o povo e não estar sempre balançando a cabeça e concordando com o que vem do STF. Você considera, então, esses deputados, Antônio Albuquerque, estadual, e Nivaldo Albuquerque, homens de fibra, homens que não temem enfrentar o mal? Exatamente. Pessoas de coragem
E, no caso do deputado Nivaldo Albuquerque, mostra que ele tem total liberdade de enfrentar e que não tem rabo preso algum. Porque outros deputados federais, inclusive aqui de Alagoas, eu fiquei decepcionado de concordar com aquela arbitrariedade que ocorreu. Não que eu concorde com o motivo da prisão do deputado Daniel Silveira. Ele gravou um vídeo, falou palavrões, ofensas e tal, mas a lei diz que as pessoas que cometerem tal absurdo responderão ao TCO perante a Polícia Federal, no caso dele sendo deputado federal. Não seria um caso de prisão em flagrante. E você, eleito, pretende seguir esta mesma linha? Exatamente, pretendo manter essa linha de independência. Porque eu acredito que o parlamentar, o compromisso dele é com o seu eleitorado e com a população que ele representa. Então, um deputado estadual ou federal, ele não pode ser dependente de um cacique político, de uma corte como o STF. Ele não pode ser dependente. A obrigação dele é com o seu eleitor, é a população que o elegeu. Que ele apresentou propostas e aquela população se sentiu representado por ele e deu uma carta, praticamente uma carta em branco a ele para que ele defendesse esses ideais, esses princípios. Mas quando o parlamentar, depois de eleito, ele não cumpre com essas promessas e com aquilo que o seu eleitorado esperava dele, então, na minha opinião, é um motivo de decepção e um motivo de não recolocar aquele parlamentar no cargo que ele ocupou. Entre outras, qual sua bandeira principal, a que você se sente mais comprometido em defender? Eu tenho experiência em 3 áreas. Segurança pública, que eu sou escrivão de Polícia Civil, já fui professor aqui em Arapiraca durante mais de 10 anos, tenho um conhecimento na área da educação e na área de saúde. Eu já ocupei o cargo de secretário de saúde da cidade de Giraldo Ponciano durante um ano. Então, essas são as 3 áreas que eu acho muito importantes e que, quando o parlamentar ele tem essas bandeiras de Deus, pátria, família e liberdade, tudo que ele defender, todo projeto que ele aprovar ou não, ele tem que se basear nesses princípios. Porque, se não fizer assim, ele vai correr o risco de decepcionar a população e até a si mesmo. Então, essas bandeiras, acredito, são essenciais para que o parlamentar ele tenha sucesso e ele represente a população que o elegeu. Em destaque, qual bandeira você coloca? Dessas 4 que eu falei, acredito que Deus. Quando ele coloca Deus na frente, tudo funciona melhor. Como aquele princípio de amar a Deus sobre todas as coisas. Se a gente coloca Deus primeiro, tudo demais vai funcionar melhor. Eu também acredito nisso. Deus é o princípio, o meio e o fim de tudo. Sem Deus, nada começa ou termina bem. Parabéns pelo destaque que você deu. Candidato Abelardo Silva, como você vê a atuação da esquerda no propósito de desconstruir a família convencional como Deus a criou e implantar um outro conceito de família? Eu vejo que a esquerda, os políticos de esquerda, os partidos, eles veem na família e no cristianismo os maiores obstáculos para eles terem sucesso. Porque eles precisam destruir e revolucionar a sociedade. E a base essencial da sociedade é a família. Então, por isso, eles têm sempre esse alvo de atingir a família, de desestruturar a família. E o cristianismo, ele trabalha muito com as famílias. Então, por conta disso, tanto o cristianismo como a família são alvos sempre da esquerda. O objetivo deles, ao máximo, é destruir o cristianismo e as famílias, causar confusão, desordem, desestruturação, para que eles tenham sucesso na doutrinação dessas pessoas. Desestruturando a família, eles vão ter um acesso maior e um domínio maior sobre os filhos, principalmente. Exatamente. Não é isso? Aí vem a alienação, vem a dependência de drogas, vem a anarquia
familiar, ou seja, a destruição da hierarquia. O filho já não obedece, já não honra o pai, já não obedece, já não honra a mãe, e assim fica uma presa fácil para o projeto maligno de esquerda. É assim que você também vê? Exatamente. As escolas hoje, principalmente as universidades, têm se tornado um ambiente em que a esquerda tem se proliferado, assumido diversos espaços e tem causado um mal enorme à nossa juventude. Eu vejo relatos de pessoas que frequentavam igrejas enquanto eram adolescentes e quando ingressam na universidade abandonam totalmente a sua religião, começam a ter problemas com a família e por conta da doutrinação desses professores e toda a estrutura que tem se tornado as universidades atualmente. Tem um filósofo italiano chamado Antonio Gramsci que ele defendia que aquele sistema comunista de conquistar as pessoas através das armas, das guerras, das forças, não era mais viável, que era necessário conquistar as pessoas através da questão cultural, educacional, não através de armas. E a gente vê bastante claro hoje na imprensa, na cultura e nas universidades. Eles estão ocupando esses espaços. Então, nós temos que trazer de volta as pessoas de direita, as pessoas conservadoras, a ocupar esses espaços que eles deixaram perder para a esquerda. Na imprensa, nas universidades, na cultura, é necessário ocupar esses espaços. E na política também, né? Antes eu via as pessoas dizerem que o homem e a mulher de bem não deveria participar de política, não deveria se envolver com política. Também tinha gente que dizia religião e política não se mistura, não tem necessidade de um religioso se envolver com política. Isso fez com que essa omissão dessas pessoas, religiosos, pessoas honestas, essa omissão fez com que pessoas mal intencionadas ocupassem esses espaços. E estamos sofrendo por conta disso, por conta dessa omissão. É a hora das pessoas refletirem que temos que participar sim da política. As pessoas religiosas, os cristãos, os homens e as mulheres de bem que têm que participar da política, ocupar esses espaços, porque se a gente não ocupar, os parlamentares, que são as pessoas que criam as leis, elas só vão criar leis que vão prejudicar a família e toda a população de uma forma geral. Religião e política não se discute, é o que se ouve dizer por aí. Eu discordo. Eu também discordo plenamente, pois a política está em tudo. Exatamente. Eu costumo dizer que a política está até no ar que respiramos, pois é a política quem legisla, é a política quem decide se essa ou aquela outra indústria se instala ou não em um município, em um estado, e o tipo de energia que ela vai usar, bem como o tipo de combustível que os automóveis usarão. Então, isso aí é uma decisão que vai influenciar até no ar que respiramos. Verdade. A água que bebemos tem política. E tudo mais que temos em nossa volta tem política. Política é ciência de governo. Política é também legislação. Política é tomada de decisões para dizer o que se pode, o que se não pode, para dizer o que pode, o que não pode, o que é e o que não é. É essa também a sua visão? Você acrescenta mais alguma coisa? Penso dessa mesma forma. A política está em tudo, né? Até os nossos alimentos, o preço de cada alimento, se está barato, se está caro, tudo depende da política. Então, tem pessoas que dizem, não quero me envolver com política, a política não serve para mim, mas, como o próprio pastor falou, a política está em tudo, né? Então, quando a gente se omite da política, a gente termina sofrendo com as consequências dessa omissão. Porque outro dia eu estava lendo um ditado que dizia que a punição das pessoas que não gostam de políticas é serem governadas pelos que gostam. Então, se essas pessoas que gostarem forem pessoas mal intencionadas, a pessoa que se omitiu vai sofrer por conta dessa omissão. Então, a política está em tudo. A política agora quer decidir até a sexualidade de nossas crianças.
Para mim, menino nasce menino, menina nasce menina. Cada um já nasce com sua sexualidade definida. Mas a política quer olhar para um menino que a natureza o define bem como menino, como macho, bem como olhar para uma menina que está claro, está óbvio que é uma menina, mas a política quer decidir que essa ótica não vale. Vale a que ela diz. Aí vem o politicamente correto atropelando o divinamente correto. A política decide também sobre a educação de nossos filhos. O que tem de se passar para as nossas crianças nos estabelecimentos de ensino. E por aí a gente vê a importância da política. O quanto temos que estarmos envolvidos e, com o nosso voto, escolhermos quem vai legislar e quem vai dar a sua contribuição para decidir o que vão passar para os nossos filhos. Exatamente. É uma questão de representatividade, né? Como já falei, dessa omissão dos homens e mulheres de bem em relação à política, até no passado também, essa omissão das pessoas religiosas fez com que as vagas da Câmara Federal e do Senado fossem ocupadas, em sua maioria, por pessoas sem formação religiosa, às vezes pessoas que eram por ateus, e que fez com que essas pessoas se juntassem e criassem leis que atentassem ao pudor, aos costumes e causasse todo esse transtorno à nossa sociedade. Então, as pessoas se acordaram em tempo, os religiosos, evangélicos, católicos, que era necessário ocupar esses espaços na política, que, ao se omitirem, fez com que pessoas que não lhe representavam ocupassem esses cargos, criassem leis, aprovassem, que estavam servindo praticamente de afronta a toda a nossa cultura e a nossa formação, principalmente em relação à educação das nossas crianças. Vimos, na época do PT, museus em que crianças eram levadas pela mãe para tocar um homem nu, exposto, como se fosse uma obra de arte. Um absurdo, né? Um absurdo, e considerando tudo aquilo normal. Então, a questão da ideologia de gênero, de dizer que ninguém nasce homem ou ninguém nasce mulher, que é tudo um produto cultural. Então, tudo isso é absurdo, vai contra a lei da natureza, vai contra a biologia, vai contra os princípios religiosos. Então, temos que ocupar esses espaços, né? Temos que falar sobre política hoje para que amanhã não sejamos proibidos de falar sobre religião, sobre Deus e sobre evangelho. Algumas pessoas por ignorância, outras por não terem compromisso com a vida, não terem compromisso com aquilo que realmente importa, e eu estou falando de cristãos, abstêm-se de votar, abstêm-se de opinar, abstêm-se de alvorar uma bandeira, até mesmo em defesa da fé, em defesa do divinamente correto, e dizem: eu não me misturo com isso. Igreja não é lugar de se discutir política. Eu, porém, digo, política deve se discutir em qualquer lugar, a todo tempo. Melhor do que discutir o Big Brother, melhor do que ir discutir a cultura perversa, idolatrar artistas que mais produzem a arte do cão do que a arte produtiva, a arte construtiva. O que você tem a dizer a respeito de tudo isso? Concordo plenamente, né? Tem muitas pessoas que fazem como Pôncio Pilatos, né? Lavam as mãos, não se envolvem, na política a gente chama isso de isentão, quero estar isento de tudo. E nada mais é do que um exercício da omissão, é você se omitir de tudo, né? Então tem pessoas que muitas vezes têm uma formação religiosa, têm uma estrutura familiar religiosa, mas não querem problema, simplesmente não querem ter nenhum conflito, se omitem, às vezes vão pelo caminho da maioria, e essa covardia, essa omissão tem causado todos esses problemas da nossa sociedade. Vemos ainda grandes contradições entre os cristãos. Sou cristão, sou de Deus, sou evangélico.
mas vota em quem defende o aborto. Vota em quem defende ideologia de gênero. Vota em quem defende a liberação de drogas. Vota em quem privilegia a defesa do criminoso em detrimento da falta de assistência àquele que é vítima do crime. O que você tem a dizer sobre isso? Na verdade, essas pessoas, esses cristãos, eles, na verdade, não estão apenas se omitindo, estão se tornando cúmplices. Então, quando alguém diz que é cristão e vota no candidato que defende o aborto, ele sabe que aquele candidato defende o aborto, ele está se tornando cúmplice daqueles crimes que poderão ocorrer com a legalização ou a liberação. Então, o cristão que vota em um político que defende a liberação das drogas, ele é cúmplice também. Mesmo que ele não ache que seja, mas ele está sendo cúmplice. Então, acredito que seja não somente um erro, mas também um próprio pecado dele cometer esse absurdo de votar em representantes que afrontam os nossos princípios, as nossas tradições e as nossas doutrinas religiosas. Você atribui isso a uma alienação, a uma ignorância, falta de responsabilidade, um pouco de cada, tudo junto na mesma proporção? Que atribuição você faz a essa atitude? A quem tem essa atitude? Acredito que realmente tem essa mistura toda de razões, né? Tem pessoas que realmente não têm conhecimento bastante, que acreditam que não, aquela pessoa fala, mas não vai ter nenhum impacto, não vai chegar a ser legalizado, que é só o que ela fala e tal. Algumas pessoas não têm conhecimento pleno. Outras pessoas realmente são cúmplices. Tem um ditado que diz que não existe políticos corruptos se não existe uma população corrupta também, que o eleja, que o mantenha, ou que não o derrube quando descobre que aquele representante que foi eleito está envolvido em corrupção e simplesmente aquela população não faz nada para derrubá-lo. Então tem que haver essa cumplicidade da população também. Quando existe um político corrupto, é porque existe essa população corrupta também. Ou ignorante, né? Ou ignorante. Demente, alienada, que não dá conta daquilo que faz. Exatamente. Vota por amizade, vota às vezes por um benefício próprio, às vezes uma coisa tão pequena, e compromete o futuro de um país, o futuro de uma população toda, por uma geração até, podemos dizer assim. Verdade. Outro dia, estava conversando com um eleitor meu, e ele dizendo que vai votar no presidente Bolsonaro, e, ao mesmo tempo, ele disse que ia votar no senador de tradição de esquerda. E eu comecei a discutir com ele, e na cabeça dele, por alguma coisa positiva que aquele candidato fez, ele achou que tem uma dívida pro resto da vida com aquele cidadão. Ele não olha a ideologia, as bandeiras que aquele candidato defende. E no cargo de senador, o impacto pode causar à nossa sociedade. Então, é muito complicado entender a cabeça dessas pessoas. Fazer muita gente olhar para as consequências de seu voto é difícil, né? Porque há pessoas que votam pensando só no momento. Outras votam sem pensar em nada. Uns votam só porque achou o candidato engraçadinho, arrumadinho, ou sei lá, porque defende, às vezes até falsamente, um interesse dele, sem observar que aquela pessoa não é divinamente correta. Aliás, ela sequer é politicamente correta, porque ela, na prática, não defende nem aquilo que defende no discurso. No discurso ela defende algo e na prática é totalmente diferente. E o que eu digo que cada pessoa tem que observar na hora de dar o seu voto é o quanto aquela pessoa é divinamente correta, o quanto ela se aproxima do divinamente correto. É difícil encontrar
uma pessoa totalmente, divinamente correta. Mas dá para escolher entre o que mais se aproxima, o que menos se aproxima e aquele que não considera o divinamente correto. E há muitas pessoas que estão aí eleitas, bem como algumas querendo se elegerem, que não têm nenhuma consideração ao divinamente correto. O que o candidato Abelardo Silva tem a dizer sobre isso? Novamente, a gente retorna à questão das pessoas que não têm uma formação religiosa. Então, muitos candidatos que estão aí cresceram em lares que não tiveram nenhuma influência religiosa. Muitas vezes são pessoas que criticam todas as religiões. A esquerda mesmo, ela, segundo Marx, né, a religião era o ópio do povo, né? Então, o pessoal de esquerda, eles são contra as religiões, né, em sua essência, né? Então, muitos representantes de esquerda têm aversão às religiões, não acreditam na Bíblia. A gente viu recentemente alguns deputados federais, como aquele Jean Willis, dizendo aberrações em relação à Bíblia, né? Total desrespeito. Então, essas pessoas estão ocupando os espaços pela omissão de nós, conservadores, e pelo fato também das pessoas não terem noção da importância de um voto. Como o pastor já falou, tem pessoas que trocam voto, às vezes, por dinheiro, por um favor, por um exame. Então, as pessoas não têm noção da importância que um voto tem. Tem muitas eleições que são decididas por um voto de diferença. Na última eleição, se eu não me engano, na cidade de Palestina, acho que uma prefeita foi eleita por um voto de diferença. Então, as pessoas às vezes vendem um voto e dizem, o meu voto não tem valor nenhum, não. Eu vou vender, vou trocar, vou vender o meu voto por 100, 200 reais. Então, isso não vai significar nada. Significa, um voto faz diferença enorme. As pessoas não têm consciência da importância que tem um voto. Outras pessoas deixam de votar. Não estou decepcionado com a política, então não vou votar. Se abstém de votar. Isso, na América do Sul, fez com que diversos presidentes de esquerda ocupassem esses cargos, fossem eleitos. Então, quase todas as eleições, ultimamente aqui na América do Sul, houve uma abstenção enorme. As pessoas de direitos conservadores, decepcionados com a política, não foram votar. Enquanto que os representantes de esquerda, que têm um eleitorado mais fiel, foram votar e terminaram elegendo esses representantes, porque boa parte da população conservadora não foi votar. Aconteceu isso recentemente no Chile. Então, o presidente eleito tentou criar uma constituição que vai contra os valores conservadores, e aquela população conservadora que não foi votar se revoltou, fez protestos e houve um plebiscito e não estão aceitando aquela constituição que vai afrontar totalmente os costumes conservadores. Então, eles se acordaram tardiamente. Deveriam ter se acordado já na época de votar, ter escolhido um presidente conservador. Se omitiram e fez com que um presidente de esquerda, um progressista, fosse eleito. Estão arrependidos. No Chile, nós vimos o absurdo de várias igrejas serem incendiadas. Então, esse presidente eleito foi um dos líderes daquelas manifestações que queimavam, incendiavam igrejas, às vezes igrejas de 200 anos ou mais que foram construídas. A população se omitiu e agora está pagando caro por conta disso. Mudando um pouco, porém dentro da mesma linha de defesa da direita, um ponto polêmico que muita gente ainda não entende. E sendo o deputado Abelardo Silva da área de segurança, o que tem a dizer com relação ao armamentismo, o direito à legítima e justa defesa, ou seja, o direito a quem quer e tem condições. Quando eu digo tem condições, eu estou falando não é uma condição, tem todas as condições, né? Tem que ter a financeira, a psicológica, a técnica, a prática, a aptidão, tem tudo para poder
portar uma arma para a sua justa e legítima defesa. Claro, uma arma legalizada, autorizada pela Polícia Federal ou pelo Exército. O que o candidato tem a dizer sobre isso? Pastor, eu tenho 20 anos que sou escrivão de Polícia Civil. Eu já atuei em centenas, talvez milhares de confecção de auto de prisão em flagrante. Eu nunca vi ninguém ser preso com uma arma legal que ele comprou, registrou na Polícia Federal na intenção de cometer um crime. Nunca vi. Às vezes, plantões aqui em Arapiraca, outras regiões, 3, 4 pessoas presas durante uma noite com armas ilegais, armas sem registro, muitas vezes duplas numa moto, 2, 3 horas da manhã, andando, a polícia aborda, um deles está com uma arma ilegal. Quando essas pessoas são presas, levadas para uma delegacia, que a gente olha a ficha, já foram presas 2, 3 vezes por assalto, por outros crimes. Mas um cidadão de bem que registra uma arma, ele não faz aquilo para cometer crime. Ele faz aquilo para a sua defesa, defesa da sua família, defesa do seu patrimônio. Eu acho isso legítimo, essencial e necessário. E eu queria que mais pessoas no nosso país tivessem armas legalizadas, pois isso só traz mais segurança para o nosso país. Eu sou policial, tem gente que diz, não, quanto mais armas nós tivermos, mais violência terá. É totalmente o contrário. A história mostra isso. Diversos países que tiraram as armas da sua população de bem se arrependeu, porque o número de violência, de crimes aumenta. Mas, por outro lado, quase sempre quando um governo que assume o poder, ele desarma a sua população de bem, é porque ele é mal intencionado. Ele quer se tornar um ditador, um opressor, e o primeiro passo que ele toma para oprimir a população e a população não ter defesa é desarmar a população de bem. Isso é praxe para os ditadores. Os ditadores. Eles sempre querem desarmar a população, porque aí a população fica sem poder de reação. Concorda? Plenamente. Nenhum ditador chegou ao poder armando a sua população. Nenhum. Todos, pela história que a gente vê nos livros de história, todos os ditadores, um dos primeiros passos foi desarmar a população de bem. Hugo Chávez fez isso na Venezuela, Hitler fez isso na Alemanha, Fidel Castro fez isso em Cuba. Então, diversos países que governos totalitaristas chegaram ao poder, o primeiro passo foi desarmar a sua população de bem, dizendo que estava fazendo isso pelo próprio bem da população, que a história é essa. Nenhum governante mal intencionado, ele desarma dizendo que é para a população não ter direito de defesa. Não, ele diz que faz aquilo para o próprio bem, que é para diminuir a criminalidade. Mas a gente vê que as intenções são outras e o resultado é totalmente diferente. Quando no Brasil implantou-se uma política para desarmar a população, o crime não diminuiu. Muito pelo contrário, aumentou consideravelmente. Chega Bolsonaro e defende o armamentismo, o direito da população a adquirir legitimamente, legalmente, uma arma para sua autodefesa. Houve uma queda brusca no número de homicídios no país. De todos os crimes, caiu. Porque um bandido, quando ele quer assaltar, se ele souber, pelo menos desconfiar, que o dono de um mercadinho, de uma farmácia, de uma bodega, pode estar armado, ele vai pensar 2 vezes antes de cometer aquele crime. Então, só a possibilidade do dono ou algum funcionário do ambiente estar armado vai inibir já uma ação criminosa. Então, o fato de ter mais pessoas armadas no país com armas legais, pessoas treinadas, que sabem usar uma arma, fez com que o crime diminuísse. Tanto assaltos, homicídios, estupros, todos esses crimes diminuíram. Há pessoas que, para prejudicar o presidente Jair Messias Bolsonaro, diz: o presidente liberou armas para todo mundo e isso vai aumentar o crime. Ele não liberou armas para todo
mundo. Ou seja, não liberou armas para todos. Ele apenas defende o direito de quem tem condições, não é, de ter uma arma, tê-la. Mas isso não significa que ele está obrigando ninguém a ter, que ele está determinando que todos tenham. Cada um tem que decidir se quer e depois tem que passar por exames, por um processo criterioso na Polícia Federal e em outros órgãos, o que também o candidato a deputado tem a dizer sobre isso. Eu costumo comparar um porte de arma, ou até mesmo o registro de uma arma, a uma habilitação de conduzir um veículo. Eu conheço pessoas que são traumatizadas, às vezes empresários que não dirigem um veículo de jeito nenhum. Mas ele compra um veículo, 2, 3, 4, contrata motoristas e anda no veículo, não dirige, não tem habilitação, mas ele precisa do veículo e se beneficia daquilo. A mesma coisa ocorre com a arma de fogo. Tem pessoas que têm aptidão para atirar e atiram bem, têm um certo treinamento e utilizam a arma de forma correta. Outras pessoas que não têm aptidão, às vezes empresários, ou seja, qual for, quando ele precisa daquela proteção, mas ele não tem essa aptidão bélica, ele termina contratando seguranças armados. Então, a arma é algo essencial. Ou para você mesmo ter ou portar, ou pessoas que vão lhe proteger vão portar também. Então, não tem como fugir disso. Quando uma pessoa armada está cometendo crime e você é vítima, está sendo refém, o que você mais vai torcer é que uma pessoa armada do bem vá lhe proteger. Então, é algo que a gente não pode fugir. Então, a questão do porte de arma, da arma legal, é essencial em toda a sociedade. Acredito que fica muito difícil um bandido, vou colocar assim, um fora da lei, preferir assaltar alguém ou investir contra uma família que estão armados. Seja um cidadão, isoladamente, seja uma família, vai ser difícil acreditar que um fora da lei, um criminoso, vai preferir investir contra esse cidadão ou essa família. Concorda? Concordo plenamente. Outro dia eu vi um jornalista questionando por que alguns viciados em drogas que não têm dinheiro para comprar droga, eles assaltam, furtam para levantar dinheiro e comprar sua droga lá na boca de fumo. Aí perguntou, por que você não vai diretamente na boca de fumo e vai assaltar ou furtar na boca de fumo? Quem já está com as drogas nas mãos. Exato, né? já evitava um intermediário. Em vez de ter que roubar um celular para vender e adquirir dinheiro para ir na boca de fumo comprar a droga que ele é viciado, por que não vai direto na boca de fumo e assalta lá? Ele diz, não, lá os traficantes estão armados. Então, quando o bandido ele sabe que a sua presa, a sua vítima está armada, ele vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de cometer o crime. Então, isso ocorre em todas as sociedades. Dizer que aumentar o número de pessoas armadas em um país vai aumentar a criminalidade, só se for nas mãos dos bandidos. Se for na mão do homem e da mulher de bem, a lógica natural é que a criminalidade diminua. Na prática, é impossível eliminar a bandidagem, eliminar os foras da lei. Esse pessoal sempre vai existir. Isso é feito praga, feito erva daninha. Eles vão e vêm outros em seu lugar. Então, essa política de desarmar a população de bem nunca será uma política justa. Nunca será algo sensato. Porque sempre teremos bandidos batendo a nossa porta. Verdade. Sempre seremos surpreendidos por alguém querendo nos assaltar. Essa é a realidade. E não adianta fingir outra realidade. E é bom dizer que os que querem nos impedir de termos uma arma para a nossa alta, justa e legítima defesa, eles se utilizam de armas para se defenderem. Eles têm armas em casa, eles andam armados e ainda têm seguranças que andam armados.
e não com um buquê de flores ou com um livro para defendê-los. Interessante isso, né? Candidato Abelardo Silva. Verdade. E às vezes a gente vê um artista da Globo participar de campanhas contra as armas, de uma forma geral. Mas quando eles vão andar no meio da população, é cercado com 10 seguranças, todos eles armados. Então eles têm um discurso, pregam contra as armas, mas só andam com seguranças armados. Então é um discurso hipócrita. Eles são hipócritas porque eles defendem que as armas são maléficas e eles se servem de pessoas armadas para proteger a eles mesmos e as suas famílias e a seus patrimônios. Então, eu discordo dessas pessoas que falam contra a arma legal. Aqui no Brasil mesmo, nós tivemos um plebiscito, acho que já faz uns 20 anos ou mais, no qual tentou-se, a esquerda do nosso país tentou fazer com que fosse proibida a venda de armas no nosso país. A população votou e a maioria foi contra essa proibição de se vender armas. Então, a população decidiu que a venda de uma arma legal era autorizada e deveria permanecer. Mesmo assim, poucos anos depois, o ex-presidente Lula, não atendendo a uma decisão do povo, contrariando uma decisão democrática, né, porque o povo, todo o poder vem do povo, né, criou o Estatuto do Desarmamento. Então, foram anos depois desse plebiscito. Eles não se contentam com a decisão da população. Eles falam que são democráticos, muitas vezes falam que a nossa democracia está em risco, mas são eles que não aceitam a democracia. A população votou, nada mais justo do que uma população votando e decidindo o que quer. Eles não aceitaram, criaram o Estatuto do Desarmamento, fizeram uma campanha de terrorismo nas televisões, que as pessoas tinham que entregar suas armas, trocar por 100, 200, 300 reais, porque se permanecesse com aquela arma poderiam ser presos a qualquer instante. Então, fizeram uma campanha nacional, grande parte da população que tinha uma arma antiga em casa, que tinha para sua proteção, que nunca cometeram crime nenhum, se sentiram forçados a entregar aquela arma, por meio do Estatuto do Desarmamento. E, por uma questão lógica, pouco tempo depois, a criminalidade do nosso país estourou. Número de homicídios, assaltos e tudo mais. Não foi feito esse esforço para desarmar os bandidos. De maneira nenhuma. Muito pelo contrário, se facilitou muito. E hoje o crime organizado está muito bem armado, mas muito bem armado mesmo. E se a população não tiver o direito a um poder de resposta, fica refém de políticos corruptos e de homens perversos, de criminosos que não têm misericórdia alguma quando querem cometer seus crimes para tirar suas vantagens. Exatamente. Eu me recordo que na época que o ex-presidente Lula, o ex-presidiário Lula, né, ele criou o Estatuto do Desarmamento, o ministro da Justiça da época citou numa palestra que o Estatuto não tinha objetivo de desarmar as pessoas que estavam cometendo crimes, não tinha a intenção de desarmar os bandidos, e sim de fazer com que a população que tem uma arma e que nunca tinha cometido nenhum crime, entregasse aquela arma que tinha em casa para sua proteção. Ele falou isso durante uma palestra, deixou bem claro que a intenção era essa, não era desarmar os criminosos, e sim os homens e mulheres de bens do nosso país. Isso é um absurdo. Um absurdo. Candidato Abelardo Silva. Quem é Abelardo Silva? Que pergunta, hein? Às vezes é mais fácil falar dos outros que de nós mesmos, né? Sim. Mas Abelardo é um pai de família, tem 47 anos de idade, irei completar 48 no dia 1º de outubro, né? Um dia antes da eleição, né? Que a nossa eleição será no dia 2 de outubro. Tenho 4 filhos, avô, tenho uma neta, tenho um neteado, que é um filho de uma enteada minha, né? Que eu tenho um carinho enorme. E sou policial civil, bacharel em Direito, e sou uma pessoa que tem ideais, que tem sonhos, e uma pessoa inquieta, que não se conforma com a mesmice. Eu sempre busco mais conhecimento,
busco novas experiências e busco ser útil para a nossa sociedade. Sempre busco fazer algo de concreto para um dia, quando eu partir dessa, eu olhar para trás e ver que fui útil para esse mundo. Vou fazer aqui mais duas perguntas delicadas. Eu digo delicadas assim porque não estou nem pedindo autorização a essas pessoas, mas porque você tem assim um convívio com essas duas pessoas, então eu vou acreditar que tenho deles essa confiança e liberdade e vou fazer as perguntas. Quem é Antônio Albuquerque, hoje deputado estadual por Alagoas? Antônio Albuquerque, na minha opinião, é uma pessoa muito mal compreendida. Tem pessoas por aí que criaram narrativas que falavam mal do deputado Antônio Albuquerque, principalmente por ele ser uma pessoa que tem, muitas vezes, eu acho ele parecido com o próprio Bolsonaro. Uma pessoa polêmica, uma pessoa que tem opinião, uma pessoa que defende com força as suas opiniões, seus princípios. E a imprensa, os políticos de esquerda, pegaram no pé, se sentiram incomodados com essa independência e essa força, essa liderança que o deputado Antônio Albuquerque tem no nosso estado, e criaram certas narrativas contra o deputado Antônio Albuquerque. E isso fez com que se espalhasse, as pessoas tivessem uma impressão errada dele. Mas quem o conhece, quem convive com ele, vê que é totalmente diferente. Ele é um líder, é uma pessoa forte nas suas opiniões, naquilo que ele defende, mas é uma pessoa democrática. Como ele costuma dizer, ele é amigo dos amigos, então ele é uma pessoa fiel aos amigos, aos seus princípios, e faz com que ele tenha um grupo enorme de pessoas que o seguem, que o admiram. Então, as pessoas que o conhecem realmente são pessoas fiéis. Ele tem pessoas do convívio dele de décadas que convivem com ele. Quem é o deputado Nivaldo Albuquerque? Eu costumo falar que o deputado Antônio Albuquerque ele foi muito feliz na forma como criou os filhos, como educou. Tanto o Nivaldo Albuquerque como o Arthur Albuquerque são pessoas que eu admiro bastante. Pessoas que têm uma cultura, uma inteligência, uma educação, um respeito pelo pai enorme. E isso reflete em toda a vida deles. Em toda a atuação na política, essa educação que eles tiveram do pai, do deputado Antônio Albuquerque. Então, o deputado Nivaldo Albuquerque, ele segue essa linha. Ele é bastante parecido com, às vezes até com temperamento, com a força com que defende os seus ideais, os seus projetos. Então, é uma pessoa que eu admiro bastante, muito inteligente, muito correta e é um sobrevivente, né? Porque o deputado Nivaldo Albuquerque, talvez as pessoas não lembrem, mas sofreu um atentado no passado, foi atingido, alvejado por 5 tiros, passou por maus bocados, sobreviveu e não ficou impressionado por isso, não deixou isso abalar e atrapalhar a sua vida. Hoje é um deputado federal que vem se destacando no cenário alagoano, é um legítimo representante da direita e da população conservadora de Alagoas, e eu acredito que isso se deve muito à educação e à criação que ele teve do pai, do deputado Antônio Albuquerque. Independência. Você usou esse termo aí para referir-se ao Antônio Albuquerque e ao Nivaldo Albuquerque. Você os considera, de fato, políticos independentes que estão ali com autoridade, com autonomia e liberdade de realmente defender uma pauta que vem beneficiar a população, que vem trazer o bem comum? Você os considera realmente independentes? Com certeza. A exemplo do deputado Nivaldo Albuquerque, diversas votações ele foi voto único, né? Nós temos 9 deputados federais. É muito fácil você seguir aquele efeito de manada, né? A maioria vai, eu vou acompanhar porque vou chamar menos atenção, vou ser menos criticado. Mas mesmo sendo voto único, ele continuou defendendo aquilo que ele acreditava. É muito fácil você ir pela maioria, né? Mas quando você é o único voto e tem 8 pares, 8 representantes seus que votam de forma contrária de você, você tem que ter muita coragem para continuar defendendo aquilo que você acredita.
A mesma coisa com o deputado Antônio Albuquerque. Ele tem esse papel, essa atuação independente. Muitas vezes é criticado pela imprensa ou pelos políticos de esquerda, exatamente por ter essa independência. Eleito, o candidato Abelardo Silva pretende manter essa mesma linha, esse mesmo princípio de independência, votar pelo bem comum. É isso? Exatamente. Pelo bem comum, pelos ideais que eu defendo e pelos ideais que quem votou em mim quer se sentir representado pela defesa desses ideais e desses princípios, né? Então, sempre manterei essa independência e esse compromisso com aquilo que acredito e também esse compromisso pelos ideais que a população que vai votar em mim vai acreditar e vai esperar que eu mantenha essa representatividade. Nós vamos concluir nosso programa. Antes, porém, quero fazer mais uma pergunta. A importância da defesa da fé cristã no cenário político. É essencial. A fé, a religião é essencial na política. Quando você afasta a religião e fé da política, ela se corrompe. Então, a tentação no ramo da política é muito grande. As pessoas que não têm um princípio, uma educação, uma formação religiosa, tornam-se presas mais fáceis a se corromper. Então, eu acredito que seja essencial você ter essa formação, ter essa orientação religiosa, ter fé em Deus, e tudo isso vai fazer uma diferença na sua atuação. Porque se você não tiver esse compromisso a Deus, a sua fé, você não terá compromisso com o povo nem a nada. O senhor pretende também fazer a defesa da fé cristã em sua atuação, caso eleito? Com certeza. É algo muito importante. Ok. Muito obrigado por sua presença aqui e que o Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, lhe abençoe e abençoe a todos que têm esse mesmo compromisso de ser o quanto possível divinamente correto, fazendo principalmente a defesa da fé cristã, que é a base para toda boa construção. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nesse programa. Foi uma honra participar e uma oportunidade de mostrar quem é Abelardo Silva, né? É muito importante as pessoas conhecerem. Muito obrigado por essa oportunidade. Encerramos aqui mais um Policast. Em breve teremos outros trazendo outros assuntos polêmicos e da atualidade. Abraço de fé e amizade a todos.